Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 5 de novembro, tá? Nós vamos estar estudando ciências e matemáticas. Nós vamos começar agora por ciências, tá certo, galera? Então, já pega as atividades escritas do dia, coloca o seu nome, o nome aí da... Marca aí se você é aluno da professora Simone ou se você é aluno do professor Revelson, tá joia? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar novamente misturas. Só que hoje a gente vai aprender sobre a classificação das misturas, tá joia? Então, para a gente saber o que é mistura, vamos relembrar um pouquinho, nós estudamos isso bastante já. Nós estudamos misturas lá no 2 meses atrás, mais ou menos, quando nós fizemos aquela mistura que foi a, a, o mingau de chocolate. Vocês se lembram que vocês fizeram? Foram lá, misturaram a maisena, misturaram o leite, o chocolate, que são substâncias, né, diferentes uma das outras. Vocês misturaram tudo, levaram no fogo, aqueceram aquela mistura que vocês fizeram e o resultado foi um delicioso mingau de chocolate. Muito bem. Então, aquela foi uma experiência que nós fizemos. Hoje nós vamos analisar e classificar não só aquela experiência, quanto outras experiências que nós também já fizemos e que vocês fazem no seu dia a dia. Tá bom? Então vamos lá. A gente pode classificar as misturas de duas formas. Uma quanto ao estado físico e a outra forma quanto à distribuição das substâncias na mistura. Tá joia? Então, olha, quanto ao estado físico e quanto à distribuição das substâncias do que nós vamos misturar. Quanto ao estado físico, bom, vamos entender um pouquinho o que é estado físico. O estado físico da mistura é da forma como ela se encontra. Aquela mistura se encontra. Então, se, por exemplo, vamos pegar uma mistura aí, o sofá da casa de vocês. Isso é uma mistura de várias substâncias. Ali tem couro, ali tem madeira, ali tem espuma. Fez-se uma mistura, a toda, se formou aquilo lá e agora você tem ali aquele sofá prontinho que você vai sentar. Então, qual que é o formato dele? Como é que ele se comporta, aquelas matérias que estão ali? Qual é o estado que ela está? Será que ela está dura demais? Será que ela é líquida? Você pode penetrar sua mão nele de um lado para o outro, entrar também, então, né? Será que o sofá de vocês está num formato de gás, de gasoso, né? Não, então a gente vai analisar isso aí. Com relação a classificar no estado físico, a substância pode ter três estados. Um é o estado sólido, tá joia? Então é o estado sólido. Bom, o que é o estado sólido? Gente, estado sólido é aquilo que é duro, que você não pode penetrar. As moléculas das matérias elas estão tão próximas uma das outras, né? A matéria é tão, assim, tão juntinha uma das outras que você não pode penetrar ela. Você não pode enfiar o seu dedo e penetrar lá dentro. Então, vamos pegar um exemplo aí da mistura da água, tá joia? Então, H2O é água, tá, gente? Ó, para quem não sabe, H2O. Isso aí são as moléculas da água, né? Então, o, a, a, a água é composta de dois hidrogênio e um oxigênio. Então, a água no estado, ela pode estar no estado sólido, dura, por exemplo, o gelo. Quando você pega a água, coloca no congelador e ela se transforma, ali as moléculas, por causa do frio, elas vão ficar
tão pertinho uma da outra, que elas estão sentindo frio, elas vão se aproximando, que fica duro, vira uma pedra, né? E ali aquela pedra de gelo, você não consegue enfiar sua mão dentro da água lá, porque ela se transformou no estado sólido. O estado líquido também da água é quando ela não está congelada, ali ela já está no estado líquido, ela é líquida, né? Ali você pode enfiar a sua mão, você pode brincar, jogar para cima e dar um mergulho. Então você pode, ela está naquela forma mais pastosa, né? Por último, o estado gasoso. O estado gasoso é quando ele vira gás, a água vira gás. Você quer ver um exemplo? Se você pegar a sua água e colocar ela para ferver, ela vai esquentar tanto as moléculas que elas vão começar a ficar com calor e querem uma ficar longe da outra. Então elas vão se afastando, e aí elas se transformam em gás. E o gás evapora. Então quando você coloca a água na panela que começa a sair aquele vapor, né, é porque a água se transformou num estado gasoso de gás. Um outro exemplo são as nuvens. As nuvens é a água na forma de vapor. Fica lá no céu. É um gás de água que está lá no céu. Então, nós temos a classificar a matéria, né, as substâncias. Quanto ao estado físico, a gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. Tá joia? Nós vamos fazer algumas atividades com relação a isso aí já na próxima aula. Essa aula de hoje eu vou estar só explicando. Na próxima aula vocês vão fazer algumas atividades, tá bom? Mas vamos lá. Então, quanto a classificar, quanto à distribuição da substância, como é que é a substância, se você está misturando, como é que elas estão, a distribuição ali, assim, na, na mistura, né? Vamos lá. Homogênea ou coloidal. Ixi, agora complicou, né, gente? O que é isso, meu Deus do céu? Heterogênea, o nome já fala. Todas as vezes que você tem essa início de uma palavra hétero, quer dizer que é diferente. Hétero quer dizer que é diferente. Então, heterogênea quer dizer que ela é uma mistura que ela difere as substâncias ficam diferentes, dá para você ver. Então, numa mistura dessa forma heterogênea, você consegue distinguir, você consegue ver a diferença entre os componentes, entre as substâncias que estão nessa mistura, é, assim, visivelmente. Um exemplo, nós já fizemos também uma experiência que vocês colocaram água e óleo. O óleo se misturou com a água, mesmo você colocando uma mistura dessa aí no copo e você chacoalhando, chacoalhando, aí você para, deixa o copo ali uns segundinhos, minutinhos, e aí você vai ver que o óleo está todo em cima e a água está toda embaixo, né? Então ela não se misturou, elas são diferentes, elas não se misturaram, então são heterogêneas, tá joia? Homogêneas, elas nesse caso aqui, elas já são iguais, elas se misturaram, elas ficaram assim de uma forma que não dá para você distinguir o que é uma substância e o que é outra. Vamos pegar um exemplo? O mingau que vocês fizeram. Vocês pegaram substâncias diferentes, por exemplo, o leite, açúcar, a maisena, e colocaram uma pitada, alguns colocaram uma pitadinha de sal, outros colocaram já mais chocolate ou menos chocolate, e aí vocês pegaram todas essas substâncias, misturaram, levaram ao fogo e ficou uma mistura homogênea. Depois que estava pronto o migão, aquela mistura pastosa ali, a, toda marronzinha, você não dava para você identificar o que era o leite, o que era o chocolate, o que era uma, o açúcar, né? Então não ficou tudo igual. Ali era uma mistura homogênea,
tá? Agora, por último, a mistura coloidal. As misturas coloidal, elas são o seguinte: a olho nu quer dizer, você tentando observar, você vai ver que parece que ela é homogênea, que está tudo igualzinho. Mas quando você se aproxima mais da matéria, quando você chega mais próximo, aí você vai ver que não, eles não estão misturadas, elas estão separadas, né? Vamos descer um pouquinho aqui. Então, vamos pegar alguns exemplos, tá? Então, de uma mistura heterogênea, o copo com água e óleo, como eu falei. A mistura homogênea, tá? Que é o copo com mingau de maisena, aquele mingau que nós fizemos de chocolate e maisena, né? E uma imagem coloidal, uma mistura coloidal, né? É um copo com água e sal misturados. Então você misturou a água e sal, parece que ela é uma mistura homogênea. Mas quando você coloca no microscópio, quando você coloca lá, você vai observar que o sal ele não se misturou com a água. Mas ele ficou ali espalhado, tão bem espalhado, que dá a impressão de que é uma coisa só. Tá joia, gente? Então, essa é a aula de hoje. Hoje eu vou estar só explicando. Vocês podem pegar e rever aquelas experiências que nós fizemos lá do copo com óleo e água, do mingau, e aí pegar um copo e misturar o sal e esperar um pouquinho, que você vai ver que se observar, se tivesse um microscópio, você ia ver que eles não se misturaram, né? Então, a gente termina por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer um experimento e também alguns exercícios, tá? Um abraço, tchau!